Boa tarde a todos, boa noite a todas. Leonardo Tonos aqui no Histórias em Quarentena. Eu entrei alguns minutos antes para fazer um teste de áudio e também para aguardar que as pessoas possam entrar na sala para o encontro de hoje à noite. Então, aguardando as pessoas entrarem na sala. Aqui estamos em Paris. Espero que estejam tudo bem com vocês. Uma pessoa já está na sala. Vamos lá, aguardando então as próximas pessoas. História em Quarentena, dessa 13ª semana. Eu sou o Leonardo Tonos. E vamos aguardar até 17 horas e 3 minutos. 10 horas e 3 minutos aqui, horário de Paris, para darmos início então a mais esse encontro, que eu teria o prazer então de expor algumas questões relativas à minha pesquisa, basicamente, e algumas questões que, evidentemente, têm a ver com a situação que atravessa o Brasil atualmente e as relações então, de história, trauma e luto. Digam-me se algum problema, se alguém poderia somente me informar, se algum problema relativo ao som. Eu acredito que não. Estou aqui também com Natália no Messenger, que também vai fazer então as perguntas para mim. Então, eu vou explicar depois novamente. Já vejo que há 15 pessoas na sala, como nós vamos funcionar hoje à noite, à tarde no Brasil. Vai ser uma live, como as lives que vocês têm já o hábito das quais participarem no História em Quarentena. E as perguntas, Natália, que está aqui ao meu lado pelo Messenger, ela vai me enviar as perguntas ao longo então do encontro, para que depois eu possa então responder a todas e a todos. Né? Vamos aguardar ainda mais alguns minutinhos. Natália pode ir mandando, talvez faça só o barulhinho, o clique das mensagens chegando, mas eu acho que não há problema nenhum para vocês, tá bom? Então, hoje vou me apresentar, vou começar então fazendo uma breve apresentação do meu percurso. Sou Leonardo Tonos, professor maître de conférence habilité à diriger des recherches, como se diz na França, o que equivaleria professor associado ao professor livre-docente no Brasil, na Universidade da Sorbonne, especialista em literatura brasileira e mais particularmente na literatura brasileira contemporânea, com foco específico sobre questões de representação social, e trabalho já na Sorbonne há quase 20 anos. Lembremos que essa universidade é a universidade que abriu os cursos de português, primeira universidade fora do espaço lusófono, então, a ministrar aulas de português e de literatura portuguesa e brasileira. Mas trabalho, então, na Sorbonne como professor, como pesquisador, basicamente trabalhando em torno de artigos sobre a questão justamente da representação de populações minorizadas, em particular populações migrantes, no conjunto da literatura brasileira, quer seja da literatura brasileira moderna ou contemporânea. Estou vendo aqui só o horário para então dar início a essa conversa. Estou com um probleminha aqui. Então, hoje para vocês, então já vamos começar. Então, já são 10:02, já temos 2 ou 3 minutos. Hoje para vocês, então, eu trouxe um tema relativo, então, à minha pesquisa, mas que também se adequa ao tema proposto dessa semana do História em Quarentena, com vários exemplos. Então, eu lerei trechos de livros, sobretudo de romances, alguns poemas de autores contemporâneos, e vocês podem, é claro, formular perguntas. Ao final da minha apresentação, então, eu responderei as perguntas formuladas. Podem ir enviando as perguntas, que Natália, então, vai me transcrevendo o conjunto, então, aqui das perguntas para mim, tá bom? Mas antes de dar início, eu gostaria, sobretudo, de agradecer o convite feito pela equipe do História em Quarentena, a Natália, o Pedro, o Lucas, Lucas Pedretti, e o conjunto da equipe, que tem feito um trabalho super bacana. Eu tenho assistido alguns vídeos, não pude acompanhar todos os encontros. Eu acho que todos os encontros realmente são de pleno interesse,
E o que eu acho interessante é como nós estamos nos adaptando a essas novas formas de tecnologia e estabelecendo esses contatos para além do espaço universitário, que mesmo que não seja democrático, a questão da utilização da tecnologia, né, virtual, acabamos, na verdade, atingindo um público muito maior. Então, hoje, o encontro então, é dedicado a um tema bastante atual, que para além da sua implicação política, também nos questiona sobre a nossa capacidade de pensar, de narrar, de imaginar o luto e, sobretudo, o trauma vivido ou decorrente de situações vividas por populações que se encontram face a catástrofes ou vivendo momentos de catástrofe. Dentre eles, é claro, genocídios, guerras, a pandemia atual e, no que me diz respeito, eu penso aqui sobretudo na questão da imigração como também um sujeito da catástrofe, implicando um trauma e, é claro, a questão da atenuação ou da recuperação dessa carga traumática, e isso que me interessa, e ver como a literatura brasileira, justamente desde o século XIX, tem trabalhado nessa questão ou não. Retomando um posicionamento do filósofo brasileiro Márcio Seligman, se nas chamadas catástrofes históricas, né, uma busca de compromisso entre o trabalho da memória individual e o outro construído pela sociedade é necessário, eu me pergunto hoje como pensar esse compromisso sem cair nas armadilhas do consenso de que decorre justamente o processo de atenuação do trauma. Né? A minha perspectiva é pensar a representação do imigrante e como a literatura é capaz ou não de transmitir esse trauma. Como pensar, então, o luto e a sua memória nas narrativas de imigração, mas em qualquer outra narrativa, sem enveredarmos por aquilo que eu falo dos caminhos, do que chamamos em francês dos caminhos da compromission. Alors, compromission, em francês nós fazemos a distinção entre compromis e compromission. Compromis, que é traduzido como compromisso, a compromission, que poderia ser traduzido como a combinação. E para explicar um pouco essa questão da compromission, das combinações, que tem a ver com a questão, na minha opinião, da representação também do imigrante em situação de catástrofe, eu queria então ler para vocês uma breve citação do filósofo francês Paul Ricoeur, numa entrevista que ele concede em 1991 a Jean-Marie Muller e Françoise Vaillant para uma revista intitulada Alternativa Não Violenta. Segundo Paul Ricoeur, e aqui eu leio minha própria tradução, longe de ser uma ideia fraca, o compromisso é uma ideia extremamente forte. A desconfiança em relação ao compromisso, porque muitas vezes ele é confundido com a noção de combinação. A combinação é uma mistura viciosa de planos e princípios de referências. Não há confusão no compromisso como na combinação. No compromisso, todos ficam em seu lugar, ninguém é despojado de sua ordem de justificação. E para justamente exemplificar e justificar a sua hipótese, ele dá como exemplo a vida dentro de uma empresa. Para ele, a empresa tem, é claro, essa estratégia produtivista, mas também ela tem uma estratégia que diz respeito a essa vida em comum, uma vez que ela conta com cidadãos, com direitos, como também o direito de se organizar. Haveria, então, nessa vida empresarial, né, um compromisso entre as pessoas, esse compromisso que seria, então, a arte de combinar diferentes planos de referência sem confundi-los. O que não é o caso, e aqui continuo, então, na exemplificação de Ricoeur, quando um patrão, por exemplo, mediante um discurso paternalista, pede para que seus funcionários trabalhem para, assim, participarem dessa grande família que seria a empresa. Nesse sentido, ou nesse caso, Ricoeur afirma que a instituição empresarial acaba capturando o valor da família, roubando o valor familiar para estratégias próprias. Ou seja, nesse determinado exemplo, nós deixaríamos então o mundo do compromisso tácito, né, em que cada parte é reconhecida como
alteridade ou na sua alteridade plena, para penetrarmos nesse mundo da combinação ou dos arranjos, da compromission, em que somente uma das partes, por razões e estratégias pessoais, é beneficiada. E eu termino então essa primeira apresentação, né, falando então, citando mais uma vez Ricoeur, que diz o seguinte: o compromisso é sempre fraco e revogável, mas é a única maneira de buscar o bem comum. Se alcançarmos o bem comum através de compromissos entre fortes referências rivais. Eu acho interessante pensar o compromisso para atingir esse bem comum ou para atingir aquilo que Barthes também fala desse viver juntos. Voltaremos sobre essa questão do viver juntos no final aqui da minha exposição. Então, a questão que eu me coloco aqui é como o discurso literário em torno das migrações, vivido então no seu aspecto traumático, como esse discurso, que aliás constitui um dos sustentáculos do nosso próprio discurso identitário, como esse discurso se construiu ao longo dos séculos, né? Será que esse discurso foi capaz de apresentar ou de expor os traumas vinculados à imigração, ou então foi realizado a partir de esquecimentos, de atenuações de trauma, a partir de estratégias de combinações que, de certa maneira, em minha opinião, podem ser, não um reflexo, mas um impacto mesmo de situações políticas e econômicas, como no caso dos anos 80, no período, então, da transição democrática no Brasil. Então, para chegarmos nesses anos 80 e vermos se realmente a exposição do trauma, da carga traumática nas narrativas migrantes, ou se as narrativas migrantes elas sofrem justamente esse impacto dos anos 80, vamos aqui colocar dos anos 80, sobretudo essa atenuação da carga traumática como um reflexo do problema então dessas combinações. Então eu proponho então uma apresentação em 3 partes. A primeira parte seria então ver de maneira diacrônica como surge a figura do imigrante na nossa literatura, né, como ela participa pouco a pouco do discurso identitário no Brasil, em torno da nossa brasilidade. Depois vermos mais especificamente os anos 80, que é o momento aqui que reaparece então a imigração na literatura, né? E num terceiro momento, então, pensarmos as representações atuais das figuras dos migrantes, da migrância, sobretudo confrontada a uma situação traumática, que seria então a situação dos refugiados. Bom, então, o imigrante, ele tem uma presença, né, bastante longa na literatura brasileira e, sobretudo, ele é considerado por grande parte da crítica como uma voz dissonante, marginal, apta a reavaliações dos dispositivos históricos e patrimoniais. Essa noção, sobretudo, surge ali nos anos 80, sobretudo a partir, digamos, da perspectiva culturalista ou dos estudos pós-coloniais, que vê o imigrante como essa figura justamente de uma possível crítica de uma sociedade. Então, se a atual crítica, sobretudo essa oriunda das linhas culturalistas e pós-coloniais, parece ser unânime quanto a essa questão, ou seja, o imigrante ele traz essa voz dissonante, as análises que eu tenho efetuado ao longo desse longo percurso de minha pesquisa sobre imigração trazem algumas ressalvas. Sobretudo, o que eu observo é que a figura do imigrante, nessa sua longa história que começa em meados do século XIX, se tornou pouco a pouco uma voz instrumentalizada através de um posicionamento consensual e, por que não dizer, conservador e até mesmo ontológico. Bom, eu estou vendo aqui a questão, alguma primeira pergunta do Rafael, mas eu continuo e aí depois eu respondo então ao Rafael. Então, o que é problemático, sobretudo, é o fato do imigrante, né, percorrer o conjunto da literatura brasileira e ter sido capaz de se moldar às transformações socioeconômicas, culturais do país, né, ou seja, essa grande plasticidade da figura, né, aponta para um frequente processo de abstração que tende a transformar a figura imigrante, né, em simples fenômeno, conceito ou categoria de pensamento. Em suma, o imigrante deixa de ser uma personagem, ele deixa de ter carnalidade, para se transformar somente em uma
alegoria, cujo objetivo já não é mais de representar algo, se ainda é possível representar algo, mas, sobretudo, de expressar uma ideia relativa aos diferentes discursos estéticos, políticos, ideológicos acerca da especificidade cultural brasileira. Ou seja, a figura literária do imigrante sofre ou sofreu ao longo de sua história um processo de alegorização que, para além de instaurar a distância entre significante e significado, vem privar essa figura de qualquer concretude e qualquer tipo de capacidade de expressar um conteúdo que não seja o conteúdo, na verdade, daquele do sujeito enunciador, do escritor, onde por detrás haveria esse conteúdo ideológico. E eu identifico, ao longo da presença da figura imigrante na literatura brasileira, vamos dizer, praticamente 5 tipos de conteúdo, às quais ela vai servir. O primeiro seria um conteúdo nacionalista, depois um conteúdo ultranacionalista, um conteúdo cosmopolita, conteúdo regionalista e, por último, conteúdo transcultural. Pensando então a história do imigrante na literatura brasileira, a figura do imigrante então surge na literatura brasileira, meados do século XIX, no momento em que então os translados das populações europeias para a América se intensificam e que o Brasil então necessita adquirir essa mão de obra mais barata, né, e também se abrir ao mercado internacional. Ora, nesse primeiro momento, o imigrante ele permanece uma figura extremamente ambígua, desprovida até de estatuto jurídico, né, dentro da questão da própria legislação. E talvez essa ambiguidade jurídica faz com que, muitas vezes, essa figura do imigrante se confunda com outras figuras também presentes na nossa literatura e na nossa sociedade, que seriam, então, as figuras do estrangeiro e do colono. Essa confusão também se reflete, na maneira da representação dos imigrantes, que nas intrigas dos romances ou das peças de teatro muitas vezes ocupa então uma situação subalterna, né? E os imigrantes que são sobretudo representados na nossa literatura oitocentista são comerciantes e sobretudo ingleses e portugueses. O imigrante, no texto literário do século XIX, né, a representação dele é uma representação bastante caricata, estereotipada, né, e que muitas vezes faz desse imigrante a voz, na verdade, de um outro discurso, que seria, na verdade, o discurso nacionalista. E é nesse sentido que poderíamos entender, por exemplo, a figura do imigrante no romance Memórias dos Sargentos de Milícias, de 1953, ou então no romance O Curtiço, de 1891, de Aloysio Azevedo, onde o português surge como um pretexto para refletir, né, uma questão em torno do desenvolvimento econômico, social e racial do país. Né? Ou seja, o imigrante aqui se torna um pretexto para falar da nossa complicada relação com as antigas metrópoles e, nomeadamente, Portugal. Um tratamento semelhante a este, como pretexto de um certo nacionalismo e, posteriormente, de um ultranacionalismo, nós encontramos também em 2 outros romances que são essenciais para pensar esse primeiro viés desse conteúdo nacionalista e ultranacionalista, que são os romances de Graça Aranha, Canaã, de 1902, e o romance O Estrangeiro, de Plínio Salgado, de 1926. O interesse dos dois, na minha opinião, repousa primeiro sobre 2 fatos. Primeiro, que Graça Aranha, pela primeira vez, ele expõe, estabelece distinções precisas entre as diferentes categorias do processo da expatriação. Nós temos no seu romance o estrangeiro, o colono e o imigrante. Por outro lado, esses 2 romances servem da articulação do sistema de tese, que é importantíssima porque eles abrem uma longa tradição que vai do início do século XX até os anos 80, se pensarmos, por exemplo, no romance de Nélida Pinhon, República dos Sonhos, que retoma a estrutura de tese característica do início do século XX. E, sobretudo, aqui nós temos a representação de uma figura imigrante também desprovida de carnalidade, muitas vezes próxima da alegoria, que vem corroborar ou então teses assimilacionistas, no caso
de Graça-Aranha, né? A ideia é que o imigrante, o sangue do imigrante deve, na verdade, ser derramado e se misturar à terra para formar um novo sujeito brasileiro, e aliás, com essa imagem bastante eucarística que ele termina o romance, ou então vem apoiar uma tese ultranacionalista, como no caso do romance O Estrangeiro de Plínio Salgado, em que, na verdade, o imigrante é simplesmente um pretexto para colocar em pauta a figura do brasileiro puro dentro de uma retórica fascista. Um outro exemplo nessa virada do século, né, de cooptação da voz imigrante, ou dessa voz exógena, como eu falo, em prol de uma retórica nacionalista e até racial, a gente pode observar na leitura que a historiografia do final do século XIX, início do século XX, faz daquele famoso quadro, daquela famosa tela do pintor Modesto Brocos, né? Aquela tela que se chama A Redenção de Cã. Se vocês não conhecem, eu aconselho que deem uma pesquisadinha muito rápida, né, aí na internet e vão ver então A Redenção de Cã. Ora, o que é interessante na Redenção de Cã é, na verdade, como ela foi pintada no final do século XIX, vai ser reapropriada no início do século XX, nomeadamente através de um intelectual da época, que se chama João Batista Lacerda, que foi até ministro da Agricultura e do Museu Nacional, e que vai participar do primeiro Congresso Universal das Raças, em Londres, em 1911, apresentando essa tela de Brocos, Modesto Brocos, A Redenção de Cã, como uma ilustração do processo depurador racial que estaria acontecendo no Brasil na altura pela introdução da massa de mão de obra migrante e branca. Esse quadro, na verdade, representa três figuras: a figura de uma mulher negra, a sua filha já mestiça, e ela segurando uma criança branca, e do lado esquerdo, se eu não me engano, então vemos o pai com traços europeus portugueses. E no meio dessa tela há uma legenda que diz o seguinte, ela está em francês: o negro passando a branco na terceira geração por efeito do cruzamento de raças. Na verdade, Lacerda traduzia a pintura em termos de um darwinismo social característico, aliás, da época, imprimindo a noção de uma evolução de mão única. A ideia é, se a avó era preta retinta, a mãe já teria traços suavizados e evoluídos, e o filho, localizado no centro da composição, seria então o fruto benéfico do casamento, né, entre o branco e o mestiço, nessa noção do embranquecimento da raça brasileira. A pintura é também uma nítida alusão ao episódio bíblico de Noé, né, quando então um dos filhos de Noé, Cã, ousa ver seu pai nu, e naquele momento então ele é expulso, e tem aquela velha frase de Noé que diz que ele será escravo de todos os escravos. Aliás, essa própria legenda vai ser utilizada depois como retórica para explicar o processo de escravização da comunidade e da população africana no Brasil, né? Mas o que eu acho interessante aqui é ver como o imigrante, finalmente, ele até, nessa tela colocado um pouco de lado, mas ele participa desse discurso racial. Ele não tem representação própria. No modernismo, eu diria que acontece a mesma coisa, só que em vez desse eixo nacionalista e ultranacionalista, podemos observar no modernismo o fato da figura do imigrante servir de sustentáculo a uma reflexão, por um lado, sobre a decadência das estruturas arcaicas da sociedade brasileira, ou então, a partir de uma visão eufórica, estereotipada, como sendo sustentáculo de um certo cosmopolitismo, ou de um certo bandeireitismo, se quisermos, né? E isso observamos muito bem nos romances ou nos textos poéticos de Menotti Del Pique, Alcântara Machado, no próprio Marco Zero, do Oswald de Andrade, ou num poema que eu queria ler para vocês aqui hoje, que é o poema Tu, de Mário de Andrade, que se encontra em Pauliceia Desvairada, em que nós temos claramente essa noção de uma fusão aqui necessária entre diversas origens etnoculturais para se criar esse
essa paulistanidade cosmopolita vista nesse movimento, nesse dinamismo messiânico que seria então o bandeirantismo. E diz o seguinte o poema Tu: costureirinha de São Paulo, ítalo, franco, luso, brasílica, saxônica, gosto dos teus ardores crepusculares, e por isso mais ardentes, bandeirantemente. Eu cito esse texto porque depois, se tivermos tempo, eu vou ler um outro texto de um outro jovem autor que vem do Rio Grande do Sul, que chama Marcelo Labs, que justamente retoma praticamente esse texto com uma crítica sobre essa perspectiva, vamos dizer, desse cosmopolitismo no qual integraria então a figura do imigrante. Essa questão da cooptação da voz expatriada também encontramos na figura do imigrante quando ele aparece na literatura regionalista e sobretudo na literatura sulista. O imigrante ele é empregado não como sujeito, explicar a dor, a sua carnalidade, as dificuldades de integração desse sujeito expatriado, mas ele aparece muitas vezes nessa literatura em função da sua heroicidade para falar ou explicitar ou argumentar uma certa identidade regional e nacional. Esses casos vocês encontram, por exemplo, nos romances de Josué Guimarães, A Ferro e Fogo, ou então numa visão talvez um pouco menos épica, em romances mais contemporâneos, como Videiras de Cristal, de Luiz Antônio de Assis Brasil, ou de Adolfo Boz Júnior, um romance praticamente desconhecido até hoje, e que se chama então Quadrilátero. Bom, faço uma pequena pausa aqui, vou ver se há algumas mensagens importantes ou cruciais de Natália. Meu computador fechou e damos então continuidade, chegando aos anos 80. Bom, eu vejo que já tem várias questões, depois eu vou tentar responder. E o que acontece nos anos 80? Curiosamente, o imigrante, que era, digamos, uma figura que percorria a literatura nacional, após o final do século, após a Segunda Guerra Mundial, ela desaparece do cenário nacional e vai se cristalizar no cenário literário regionalista. E ela desaparece desse cenário nacional até, vamos dizer, o final da década de 70, e ela vai ganhar grande força na década de 80, a partir de dois romances, que para mim são romances-chave desse período, que é o romance então de Milton Ratum, Relato de um Certo Oriente, e o grande romance de Nélida Pinhon, A República dos Sonhos. Ora, o que é os anos 80? Acho que a primeira questão é essa. Então chegamos então nesses anos 80, que é um período de grande crise social, crise econômica, crise política, crise ideológica, crise afetiva, se pensarmos então na emergência da AIDS, período em que tem grande crise, mas ao mesmo tempo que promove, mais uma vez, a figura do migrante como sendo o mediador da discussão em torno de uma brasilidade a se construir. E, curiosamente, nesses romances, o que nós observamos é que esse mediador, ou essa mediação, se faz pelo viés da dinâmica da consensualidade, pela dinâmica do consenso. No contexto da transição democrática, marcado por o que a gente chama dessa grande euforia, essa grande desilusão, o imigrante é um pretexto a uma reflexão sobre a inscrição do indivíduo no conjunto do patrimônio cultural brasileiro e do dever da nação. Ao se interrogarem sobre as relações do homem com o mundo e com os indivíduos e as coletividades, e como as coletividades se apropriam simbolicamente do espaço, os textos que são publicados nesse momento recorrem a uma doxa, que poderíamos considerar como pós-moderna, em torno da qual nós temos as velhas noções da antimemória, o traço híbrido e dessa inscrição atopográfica do sujeito. Ora, em contrapartida, isso que é curioso, e aqui há toda essa ambiguidade dos anos 80 e dos romances dos anos 80 e dos romances que tratam a imigração nos anos 80, em contrapartida, nós vemos a grande parte dos textos trazendo novamente, fazer esse apelo à memória coletiva, a uma narrativa, como se as grandes narrativas finalmente não tivessem terminado, sugerindo processos de reterritorialização do sujeito, mas sem nunca questionarem
ou atenuarem ou escamotearem os dispositivos excludentes que durante séculos determinaram as relações de alteridade no país. Ou seja, democracia racial, cordialidade, sincretismo e mestiçagem. E eu acho que essa é a característica, talvez, desse som dos anos 80, essa ambiguidade. Por um lado, esse traço pós-moderno, que justamente foi colocado em pauta, em evidência para os críticos, né, dessa transculturalidade, da questão da negociação do sujeito, da impossibilidade de ele se situar plenamente na sua identidade, né, e talvez aqui como voz dissonante, mas, ao mesmo tempo, essa impossibilidade desse sujeito pós-moderno questionar todos os elementos que caracterizaram processos de exclusão da nossa sociedade. E eu trago aqui 2 exemplos para vocês, então, de Relato do Certo Oriente e República dos Sonhos, lembrando, por exemplo, no primeiro. O que acontece no primeiro? Relato do Certo Oriente, publicado em 1989, conta a história, então, de uma narradora, sem nome, que busca as suas origens. O romance começa com essa narradora voltando para Manaus, e a partir do momento que ela chega em Manaus, ela vai mergulhar na história dos seus familiares, na sua própria história, né, num tipo de um labirinto memorialístico próximo aqui a essa recuperação da memória no sentido proustiano do termo, para finalmente reivindicar a sua identidade, entender quem ela é dentro da genealogia histórica. Ora, para além da questão da imigração, que foi tão debatida em torno desse romance, o que eu vejo nesse romance, sobretudo, é uma estrutura que se articula a partir de embates que buscam sempre uma conciliação. Quais seriam esses diversos embates? O primeiro embate seria o embate religioso. A matriarca, ela é maronita, o pai, patriarca, ele é muçulmano. Há, de fato, uma guerra, né? Uma oposição religiosa, que, aliás, encontra conciliação a partir do amor e até da relação sexual. Depois haveria um outro embate, que seria, então, o embate autóctone estrangeiro. Um outro embate, que seria também o embate intergeracional. É um romance de saga que coloca em cena vários personagens da mesma família, então há esse debate. Um outro embate seria as questões culturais, da língua adquirida, da língua perdida. Então, são vários embates, né, que sempre encontram no romance uma resolução pelo viés de uma conciliação entre 2 sujeitos. Ora, há um embate que não encontra solução. E esse embate diz respeito à sociedade patriarcal e, sobretudo, à manifestação da cordialidade. O que é curioso nesses romances, e aqui eu coloco os 2, Relato do Certo Oriente e República dos Sonhos, é que nós temos a mesma representação da estrutura patriarcal brasileira, mas no contexto da família imigrante. É como se a família imigrante, na verdade, ela tivesse se reapropriado dessa estrutura sem nunca, finalmente, questioná-la. Né? Bom, continuando, Natália, sem nunca, na verdade, questioná-la. E no Relato do Certo Oriente, isso fica muito claro, né, no momento em que é exposta a figura de Anastácia Socorro. Até, aliás, há uma piscadela aqui do próprio autor, né, sugerindo essa discussão em torno do patriarcado. Né? Anastácia Socorro é uma das personagens, é a personagem da empregada doméstica, né? A sua patroa se chama Emily, e, se eu não me engano, o padrinho de Anastácia Socorro tem um nome que lembra Lobato. Ou seja, uma piscadela aqui para sugerir que, de fato, estaríamos, como no universo do mundo de Monteiro Lobato, estaremos discutindo patriarcado. E, de fato, as mulheres mantêm uma relação de cordialidade. E nessa cordialidade faz com que, por exemplo, Emily convide a empregada para se juntar à mesa e comer junto da família. Mas no momento ela expulsa, sem que Emily nunca, na verdade, condene ou pune os seus filhos por expulsar Anastácia Socorro da mesa. E há um outro trecho que parece bem interessante, que fala justamente dessa impossibilidade de conciliação desse embate, que diz o seguinte: naqueles momentos de dúvida ou incompreensão, de nada adiantava o olhar perplexo de Emily voltado para mim. Permanecíamos os 3 calados, resignados a suportar o peso do silêncio.
atribuído aos truques na língua brasileira. É porque, na verdade, Meli, que é libanesa, não entende a fala de Anastasia Socorro, que nesse exato momento está falando das suas dificuldades enquanto Índia colonizada, enquanto Índia praticamente roubada, porque ela é, na verdade, o exemplo da filha de criação. Então, os truques da língua brasileira, como proferia minha mãe. E aqui é a frase mais importante. Aquele silêncio insinuava tanta coisa e nos incomodava tanto, 3 pontos, reticências, como se para revelar algo fosse necessário silenciar. Curioso como o romance ele consegue conciliar, encontrar soluções para tantos embates, e justamente para um embate que é central da sociedade brasileira, que é a questão do patriarcalismo, que é a questão da cordialidade, finalmente as personagens silenciam. Esse mesmo silenciamento, no romance República dos Sonhos, toma outra forma, que é uma forma um pouco, eu diria até mais perversa da própria cordialidade do patriarcalismo. Nesse romance nós temos a mesma história, a história de um patriarca de origem galega que vai para o Brasil, se instala e cria uma grande família. E nessa família, claro, há sempre a personagem da empregada Odete. Odete é quase uma sombra da patroa, e há, num certo momento, no romance, é evocado que Odete, finalmente, ela deixa de ser uma prisioneira do sistema do patriarcado, da cordialidade, e como ela vê esse sistema como um espaço de proteção, a qual, aliás, a personagem submete de maneira gratuita. É como se ela, finalmente, isso é dito no romance, nem quisesse circular pela casa, que ela preferisse ficar no espaço que lhe era concedido, que era a cozinha. E é dito até isso no romance. Algumas vezes Eulália questionou-se se não for Odete, Eulália é a patroa, Odete premiada com uma vida anônima e sem rastro, unicamente para tê-la ao seu lado, a enxugar-lhe a testa até o desenlace, de tal modo que, convertida em sua sombra, que ao virar a cabeça nunca deixou de vê-la. Bom, é isso o que eu falo, na verdade, que é isso que é na verdade, o X da questão da minha livre docência, é ver como os romances dos anos 80, contrariamente ao que a crítica, né, tem revelado, como o imigrante como sujeito, vamos dizer, da discussão crítica, da dissonância. Não, o imigrante, ainda nos anos 80, ele é uma voz, na verdade, que coloca em pauta uma utopia da transculturalidade sem finalmente aplicá-la, uma vez que essa voz ainda recebe esse impacto, na verdade, do sistema patriarcal e, sobretudo, de um sistema social fundamentado sobre a cordialidade ou, do seu desdobramento, na verdade, a consensualidade. A questão do consenso, né, me parece também interessante pensar em termos políticos e econômicos da época, né, uma vez que a transição democrática, pelo viés da anistia consensual, acabou, finalmente, por silenciar conflitos e privar a memória individual e coletiva brasileira do que nós podemos considerar como uma crise salutar, nomeadamente pela reapropriação lúcida do seu passado traumático. Isso todos nós sabemos. Essa é a tese também defendida, né, por Nelly Richard, né, que eu trouxe esse livro, né, nas Políticas e Memórias do Esquecimento, nas Narrativas da Modernidade, em que justamente o autor estabelece para mim um paralelo interessante entre o Brasil e o Chile, né, países que viveram situações semelhantes nesse processo da transição democrática. O caso do Chile também, cujo nós temos um consenso democrático, né, o modelo democrático consensual do período da transição democrática, tinha por propósito a recuperação e a normalização de uma ordem democrática, mas calando os elementos conflituosos existentes durante a ditadura. Graças à fórmula do consenso, o governo chileno e também, vamos dizer, o governo brasileiro, possibilitou a neutralização de contrapontos diferenciadores, dos antagonismos das posturas, fazendo com que o pluralismo institucional conduzisse a uma inclusão forçada da diversidade dentro de um projeto político-econômico comuns.
Ou seja, o modelo consensual chileno e brasileiro finalmente vai fixar paradigmas de normalidade e de legitimidade e vai, sobretudo, disciplinar os antagonismos e as possíveis confrontações, controlando, deste modo, todo tipo de transbordamento das pluralidades e da heterogeneidade. É isso que aconteceu no processo de transição democrática. E, de certo modo, os romances de imigração que surgem nesse período acabam refletindo essa mesma problemática. Né? É o imigrante que vai ser essa via consensual e, sobretudo, nessa noção do apagamento desses embates, desses transbordamentos culturais, que no caso dos romances é a questão do patriarcado e, digamos, da cordialidade. Né? Então, trata-se aqui de colocar no mesmo patamar a tese de Ricoeur, né, segundo o qual o dissenso não deve ser pensado como um mal, mas como uma estrutura do debate. Né? A questão que se coloca, aliás, atualmente, não seria nem só a importância do dissenso, da discórdia, né, no debate público, mas até a possibilidade desse debate, do dissenso, acontecer, uma vez que o dissenso implica que as partes sejam iguais, igualitárias. O dissenso implica, na verdade, a existência de instituições democráticas. Né? Talvez seja aí o grande desafio da literatura brasileira, mas também da sociedade brasileira, né? Deixar, digamos, o consenso mole, como nós dizemos em francês, ou um universo dos arranjos, das combinações, para promover um verdadeiro dissenso, uma verdadeira discórdia, no sentido de um compromisso, no sentido, sobretudo, desse viver juntos que será necessário pós, vamos dizer, situação traumática que vivemos hoje no Brasil. E a literatura nisso tudo? Né? E a literatura sobre migração nisso tudo? Então eu diria que eu vejo, então, fizemos aqui um rápido percurso, né? Literatura, seu conteúdo nacionalista, ultranacionalista, seu conteúdo regionalista, seu conteúdo cosmopolita, seu conteúdo transcultural. E hoje, como a literatura ou as artes plásticas tratam a questão da imigração e, sobretudo, da imigração pós anos 2000 e pós 2015. Eu diria que a descoberta do corpo de Aylan, numa praia de Lesbos, muda completamente a questão da figuração do imigrante. Não podemos mais ter esse viés ingênuo em relação ao imigrante. Não podemos mais nos servir desse consenso conciliatório, né, dessa compromissão. Né? Devemos, na verdade, enfrentar o trauma tal qual ele existe e ele aparece. Eu vejo, na verdade, várias tendências. E uma tendência que eu acho talvez importante sublinhar, eu só vou mostrar aqui 2 textos para vocês, é o romance de Marcelo Maluf, A Imensidão Íntima dos Carneiros, e um outro romance que trata de maneira indireta a ditadura e a imigração, né, que é o romance de Adriana Lisboa, Azul Corvo. A tendência nesse romance se faz, sobretudo, pelo viés da interrogação em torno das genealogias. Em vez de ter uma visão nostálgica da imigração, em vez de esvaziar a carga traumática do processo de expatriação, esses autores vão reforçar a carga traumática, vão expor e, sobretudo, trabalhando a questão da genealogia, das heranças, como o sujeito ele pode ou não romper com, digamos, essa reprodução genealógica e de uma herança patrimonial transmitida de pai para filho. Uma outra tendência que se verifica atualmente, eu diria sobretudo nas artes plásticas, também se interrogando não mais a questão da presença ou da ausência do imigrante, mas a questão da representação do trauma, são artistas como Regina Parra, Leila Danziga no Brasil, Ícaro Lira, Paulo Nazaré, que trazem, sobretudo, a reflexão não mais de como representar o outro, mas como nós vemos o outro, ou seja, a questão da espetacularização da tragédia. E em todas as obras desses artistas, aqui também incluo Maurício Lima, que tem uma belíssima obra de fotografia em torno de refugiados, o que se observa é, sobretudo, a questão da fragilização do eu. Sem essa fragilização do eu, não há capacidade de
se experimentar a experiência, fazer a experiência da alteridade e, sobretudo, aqui colocar em pauta, vamos dizer, a dor do outro, né? Esse trauma que durante séculos foi atenuado na questão da imigração, justamente para servir dessa figura como uma simples alegoria, o que talvez fosse também, seria talvez até um traço da nossa cultura e civilização. E para terminar, só vou ler um texto de minha autoria, não é para fazer propaganda minha, mas é que eu também, enquanto escritor, é uma das questões básicas de pensar como falar da dor do outro, sem cooptar essa dor do outro, sem atenuar essa dor do outro, sem colocá-la enquanto elemento espetacular. E eu vou ler então um texto que fala então sobre imigração, sobre refugiados, e que tenta justamente através desse texto fragilizar a voz autoral e sobretudo fragilizar a voz leitoral, espectador, para refletir na sua capacidade de compreensão do outro. O texto chama Conchas e diz o seguinte: hoje eu queria ser concha para que me ouvissem mar, murmurar segredos às conchas do Mediterrâneo que sorriem à chuva de homens. Do fundo de minha cama, ouço as conchas do Mediterrâneo. Suas bocas escancaradas zombam dos pescadores e dos peixes, cujas entranhas ainda conservam o olho da menina afogada e negra. Você já ouviu o silêncio das conchas do Mediterrâneo? E o sopro de uma bomba no mercado de Istambul? Eu não conheço o zunir do siroco nos campos de Lampedusa. Eu não ouvi o grito estrangulado da menina moldava ao ser estuprada na selva de Calais. Você já ouviu o silêncio das pedras de Alepo? O silêncio só existe na possibilidade da palavra ou em sua negação. Do silêncio silenciado resta apenas o terror das pedras de Alepo. Você nunca ouviu o silêncio das pedras de Alepo. Um texto, então, que faz parte da antologia Agora Vai Ser Assim. E agora, como será assim, será o momento, então, das perguntas. Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente, ou se não fui claro, fiquem à vontade para fazer outras perguntas e entrar em contato comigo. Eu vejo, então, que há 6 perguntas e eu vou tentar responder na ordem ou fazer alguns comentários. O primeiro, então, é de Rafael Nascimento Gomes. Muito obrigado, né, pela sua pergunta. Então, genial, felicitação. Ao falar do trauma como um tema literário, nós brasileiros podemos considerar a escravidão e o racismo como um trauma? Poderia assinalar alguns exemplos literários? Sim, o trauma, e aí a questão de estudar a escravidão e o racismo dentro dos parâmetros da pós-memória, né? A pós-memória, que estuda justamente como essa carga traumática dentro do genocídio da Shoah é transmitido de maneira hereditária, de pais a filhos, mesmo aqueles que não viveram a experiência do Holocausto, essa mesma questão, esse mesmo, vamos dizer, aparato teórico, né, da Hirsch, pode ser aplicado tanto a filhos e descendentes de pessoas torturadas nas ditaduras, a questão imigratória também, como nós vivemos essa carga traumática, e, é claro, da questão da escravidão e do racismo. E eu acho que, por exemplo, autoras como Conceição Evaristo, ou O Defeito de Cor, agora esqueci o nome da autora, também trazem essa questão desse trauma e essa impossibilidade de preencher essa lacuna de um trauma original, que é o trauma da escravidão. Segunda pergunta, também de Rafael Nascimento Gomes. Em meio à sua representação, é inevitável não lembrar da obra de Michel Houellebecq, que é muito lida, aliás, no Brasil, em especial Soumission. O senhor pode comentar alguma coisa sobre a repercussão dessa obra na França, frente ao avanço da extrema-direita? Olha, eu prefiro não comentar, eu não sou um grande leitor de Michel Houellebecq, assim, certas posturas do autor me incomodam, sobretudo no processo de espetacularização e como ele se serve do próprio livro para uma certa promoção pessoal, bastante contraditória, aliás. Eu sei que na altura, eu lembro que na altura esse romance causou grande impacto, não só na questão da extrema-direita, recuperação, mas também dentro dos meios progressistas. E, sinceramente, eu não sei se é um romance que traz uma verdadeira reflexão da situação atual. A questão é, será que esse romance, que fala de terrorismo, claro, serve realmente para a causa migrante? Sobretudo no momento, em 2015, que passamos da visão trágica
de um island na praia de Lesbos, e toda aquela mobilização internacional em torno dessa criança, em torno do acolho dos refugiados, para 3 meses depois, quando há o atentado no Bataclan, há essa, na verdade, securitização do Estado, e o imigrante, que era bem visto, se passa a ser o perigo. Todo imigrante sendo o potencial terrorista. E é o que vivemos isso. Então, a questão que eu me coloco é, para além de uma polêmica que é muito pequena, será que esse romance serviu realmente para refletir alguma coisa sobre processos de trauma? Ou estaríamos somente exacerbando mais digamos, o espaço da espetacularização de que fala Guy Debord desde os anos 60, dos anos 70. Lucivaldo Feitosa, o enunciador sendo dominante, como podemos reverter esse olhar que anula o imigrante? A literatura, mesmo com boa vontade, não dá conta de abarcar essas vozes não ouvidas. Então, a grande questão é essa mesmo, Lucivaldo. E eu acho que você chega no ponto certo. O grande dilema da nossa literatura é como dar voz ao outro. Nunca poderemos dar voz ao outro, porque dar voz ao outro sempre será cooptar a voz do outro. Então, sempre se pensou em termos do narrador, vamos destruir a figura do narrador. Ora, o que se pensa cada vez mais na literatura e nas artes plásticas é destruir a outra figura de poder, que não é o narrador, mas é o leitor. O leitor também é uma figura de poder. Então, nesse sentido, os textos e os autores que querem trabalhar nessa linha da alteridade, desse reconhecimento pleno da alteridade, têm praticado o que eu chamo da alterização do sujeito enunciador, a alterização de mim, e a alterização, sobretudo, também do leitor. Fragilizar essas duas figuras, e é só fragilizando essas duas figuras que poderemos, eventualmente, viver a experiência da alteridade desse encontro com o outro, que até então é anulado constantemente na nossa literatura, que, como vocês devem conhecer o trabalho fenomenal de pesquisa da professora Reginalda Castanho, é uma literatura, geralmente, que gira em torno de um mesmo espaço cultural, espaço financeiro, espaço intelectual. Silva Caetano, seria o imigrante a representação de um intruso ou ainda um invasor? Olha, no século XIX, ele aparece como intruso ou como invasor. A partir do início do século XX, sobretudo a partir de Getúlio Vargas, onde vai se fomentar esse discurso da miscigenação, do aporte das três raças, ele entra, ele vai forjar esse discurso identitário e ele vai participar, digamos, dessa formação desse novo Brasil. O invasor ou intruso vai ficar, digamos, vinculado a alguns grupos étnicos, culturais e, sobretudo, políticos. E aí você tem os anarquistas espanhóis, os anarquistas italianos ou os anarquistas oriundos da comunidade judaica. E ele vai reaparecer como invasor ou como intruso, talvez no contexto atual de imigração, que é a questão, talvez, da representação dos bolivianos ou da representação dos haitianos. Essa é a imagem que surge, muitas vezes, na imprensa e que é cooptada pelos discursos de extrema-direita. Tá? Aliás, eu tenho um texto ainda para apresentar para vocês. Natália, essa utilização do imigrante enquanto símbolo, alegoria, instrumento de um ideal de nacionalidade, não estaria em diálogo com a exigência frequente da crítica literária brasileira em cobrar dos autores e autoras um certo engajamento político? Olha, eu não sei se a questão vem daí ou se o problema ainda é maior, que é o problema de parte da crítica brasileira cooptar o próprio texto literário e muitas vezes se servir do texto literário como uma exemplificação de suas teses críticas. O que eu quero dizer é que eu tenho minha formação de formalista, né? E eu acho que o formalismo, nesse sentido, apesar de todos os seus limites, ele traz à tona o estudo do texto, privilegia o texto. O texto também nas suas ambiguidades. Então, muitas vezes o que eu vejo, teses, né, sobre questões imigrantes, são sempre o mesmo aparato teórico, né? São praticamente as mesmas
conclusões, sem muitas vezes levantar ambiguidades intrínsecas ao o texto literário. É o que eu digo. É o que eu disse sobre o texto de Ratum e de Nelly Dapion. São textos excelentes, lindíssimos, que colocam em pauta a imigração. Mas, ao mesmo tempo, são textos que, por certas questões, apresentam os seus limites, que também são limites contextuais da época. Né? E talvez daí surjam esses silenciamentos. Então, assim, não cabe ao crítico denunciar tais textos. Cabe ao crítico, eu diria, mostrar as contradições de um texto literário. E, nesse sentido, não há uma adequação completa entre um aparato crítico e um texto literário. Então, eu acho que é importante também, enquanto críticos, não cooptarmos a voz do autor ou a voz dos enunciadores literários. E Lucivaldo, mais uma vez, os donos do poder convenientemente usam o consenso para apagar seus crimes e manterem seus ditames. Como recuperar essas vozes que não se reergueram? Eu acho que aí é o grande desafio, eu diria, da nossa sociedade. Talvez a literatura tenha, na verdade, um papel, se há um papel que a literatura possa fazer, talvez não recuperar, mas buscar trazer à tona essas vozes que foram silenciadas durante anos. E eu acho que ela cumpriu esse papel, né? E ela tem feito isso com todas as dificuldades. E cada vez mais vemos, né? Não só, por exemplo, penso na literatura chamada marginal periférica no Brasil, na literatura indígena, que está ressurgindo, graças também a novos mediadores, na literatura afro-brasileira, né? Mas é claro que não cabe também só a literatura. Um outro problema também, né, nessas vozes silenciadas, e é o que eu penso na literatura, é o próprio campo literário. Né? Um campo literário centralizado, regionalizado, no eixo do Brasil, Rio-São Paulo, né? Um campo literário composto de pouca diversidade. Quantas mulheres são editoras no Brasil? Qual é o número de editores trabalhando com populações afrodescendentes? Qual é o número de editores ou de distribuidores de literatura indígena no Brasil? Então, assim, é um grande problema que não diz só respeito aqui ao próprio escritor, diz respeito ao conjunto, eu diria, da cadeia do livro. Silvia Caetano. Obrigado, Silvia. Poderíamos ainda falar do nordestino que vem para o sul em busca de uma nova vida, o que é obrigado a ocupar e que é ainda obrigado a ocupar um espaço marginal. Justamente, né, a questão quando a gente fala de imigrâncias, e aliás, né, pensamos no texto de imigrância do imigrante do exógeno, aquele que vem de fora, mas o próprio nordestino, né, se torna um exógeno, e cuja representação ainda é estereotipada. A questão até se coloca, né, na representação desses sujeitos em deslocamento dentro do próprio país. Serão eles marginais, que estão à margem, ou serão eles até clandestinos? Né? A questão da clandestinidade, que fala de uma não alteridade, né? A não alteridade se torna nula, porque o clandestino é aquele que não pode nem expor em praça pública a sua existência. Ele é o sujeito do sem lugar. Então a questão é essa: será que o próprio nordestino não seria também esse sujeito do sem lugar? Bom, Natália está me dizendo que não tem mais leituras. Eu só vou trazer para vocês um texto. Vou terminar talvez com esse texto. Né? Um minutinho. As questões acabaram, os comentários estão. Tá bom. Eu vou terminar então talvez a leitura. Eu gosto de apresentar jovens autores, que se chama Marcelo Labes. Ele vem de Santa Catarina e justamente é um autor que trabalha a questão da imigração, mas não nesse viés nostálgico, não nesse viés consensual, justamente ele traz o dissenso, ele traz a questão da imigração e suas consequências nos tempos atuais, ou a imigração, digamos, nesses conflitos também estruturais dentro do próprio Brasil. O imigrante com as populações afro-brasileiras, com as populações indígenas, o imigrante dentro da estrutura social, a questão da imigração, da colonagem e como há a recuperação identitária. Então, o livro se chama Enclave, data de 2018, foi publicado pela editora Patois, e eu vou ler então um texto dele,
e depois eu encerro, tá bom? O imigrante chegou faminto, acredita-se. Roeu madeiras, indígenas, roeu pedreiras, juntou moedas e empregou os seus iguais. Gerações muito exclusivas de operários muito brancos, muito bem tratados, acredita-se. Quando o branco escasseou da mão de obra barata, a cor deixou de ser pré-requisito, acredita-se. Mas a posição de imigrante, sim, sobretudo se estrangeiro, sim, sobretudo se faminto. As portas da fábrica se abriram e se podia ouvir as paredes e os teares assobiando um Arbeit macht frei e um Lasciate ogni speranza voi che entrale. Bom, então eu fico por aqui. Mais uma vez eu queria agradecer a Natália e o Lucas pela oportunidade de falar rapidamente dessa pesquisa. Espero que não tenha sido muito confuso. Se tiver sido confuso, não podem entrar em contato diretamente comigo. E fico então à disposição para tirar dúvidas, aconselhar outras bibliografias e até fornecer as bibliografias críticas que foram evocadas aqui, tá bom? Então, a todas e a todas no Brasil desejo uma boa noite. Ao conjunto da equipe da História em Quarentena, uma boa noite, muito obrigado. E a Natália, e para mim, uma boa noite, porque daqui a pouco já iremos dormir, uma vez que já são quase 11 horas da noite. Muito obrigado e fiquem bem, fiquem em casa na medida do possível, cuidem dos seus e cuidem dos outros. Até mais, gente.